muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. James dead, baby. James dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. Jonathan, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Bom, meu nome é Jonathan, eu estudo cinema, e tô sempre aqui pra conversar sobre os filmes no podcast. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, mas essa semana eu tô fazendo uma maratona, assim, dos curtas, né, do Vitória de Seta, e essa semana eu assisti um filme chamado Os Camponeses do Mar. É um filme ali que se passa na Sicília, como todos os filmes do De Seta, e ele vai contar a história de alguns pescadores, e o De Seta, ele tem essa ideia de sempre trabalhar com personagens locais da Sicília. Tem outro filme também que eu assisti essa semana dele, o Parábola do Ouro, que também é sobre trabalhadores da Sicília. E, enfim, é um filme bem legal, assim, é bem curtinho, tem 11 minutos e é bem bacana. Eu tô pra ver os filmes dele há mó tempão, assim, eu até me programei pra ver, mas acabei não assistindo, porque eu vi alguém no Letterboxd falando alguma coisa dele e aí eu fiquei interessado. Eu gostei bastante, sim, eu tive meu primeiro contato com ele esse ano ainda e me surpreendeu bastante, sim, acho que ele filma, visualmente, sim, é bastante impactante, assim, ele tem belos planos. Pra me preparar para o episódio de hoje, eu revi um filme, eu tinha assistido há muito tempo, até eu ia falar, né, que no quadro do Tem na Netflix, mas esse filme eu acho que saiu da Netflix, que é o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, da Fernanda Pessoa, né, que é um documentário, né, é um filme de arquivo, mostrando como os filmes pornô chanchado acabavam discutindo vários assuntos relativos ao Brasil, né? Então eles falam sobre família, falam sobre violência policial, falam sobre a ditadura, falam sobre censura e é uma coisa que, assim, à primeira vista você não pensa esses filmes, né? Porque esses filmes estão eles são muito marginalizados, né? As pessoas acham que a pornochanchada, né, é só filmes apelativos, né? Eu lembro que a coisa de uns 2 anos atrás, eu acho que o Felipe Neto fez um troço falando sobre pornochanchada. Você lembra disso? Não. Ele disse que aquele Verdades Secretas 2 parecia muito com os filmes da pornochanchada, né? Que era só cenas para fazer intercaladas com sexo gratuito. E se você estudar um pouquinho, se você der uma olhada em autores, né? Estou usando esse termo autores porque eles realmente são autores, né? Como o Carlos Reichenbach, o Walter Hugo Cury, o Jean Garret. Você vai ver que é despropositado isso, né? Na verdade, o que parece que esses diretores, eles colocavam as cenas sensuais, as cenas eróticas, mas o objetivo deles era discutir algo mais profundo, né? Sim. Até porque esses temas, eles falavam de temas da sociedade, tipo
as críticas eram críticas bem fortes, assim, né? E acho que eles usavam esse erotismo também para expressar isso de certa forma. Uhum. E aí, para a gente já emendar no tema, que é falar, encerrando nosso mês de cinema brasileiro, a gente vai falar sobre um português radicado no Brasil, que é o Jean Garret, que, né, fez muitos filmes naquilo que ficou chamado de Boca do Lixo, né? E Boca do Lixo é uma região lá em São Paulo em que podemos dizer que ele criou-se um polo cinematográfico nessa região, né? Porque você vai ter autores, usando de novo a palavra autores, né? Como o Carlos Rechenbach, o José Mogi Camarins, né? O Walter Hugo Cury, o Oswaldo Candeias, né? Esses diretores, até mesmo o pessoal, né? O Júlio Bressani e os Ganzella começaram lá na Boca do Lixo. E por quê? Qual que é a origem da Boca? Eu acho que falei isso no nosso episódio sobre um Carlos Reichenbach, que nos anos 20, vários estúdios norte-americanos, como a Paramount, a Fox, a MGM, instalaram escritórios aqui no Brasil e eles se instalaram nessa região. E ao longo das décadas seguintes, né, por conta dessas companhias estarem localizadas lá, começaram a surgir empresas do ramo cinematográfico, né? Então você vai ter distribuidora, fábricas de equipamentos especializados, serviços de manutenção técnica, várias empresas, né, nesse ramo surgindo ali naquela região, né? Então, aí quando você vai ter, assim, tipo, dos anos 60 até o começo dos anos 80, você vai ver o surgimento de um reduto do cinema brasileiro independente, né, desvinculado dos incentivos governamentais, e também são justamente os filmes que mais deram, naquela época, retorno financeiro, né, que mais borderou. Eu gosto muito dos diretores lá da Boca do Lixo, né? O Carlão é um cara que é excepcional, assim, o Zé do Caixão, por vários e vários episódios, né? A frase dele lá no "À meia-noite levarei sua alma" figurou lá no começo dos nossos episódios. Walter Hugo Cury, a gente fez um episódio sobre ele também. Oswaldo Candeias, que é um cara que eu gosto muito, mas ainda não fizemos um episódio sobre ele, né? E agora a gente vai falar sobre... Não é? Eu gosto muito do A Margem, A Herança, são filmes, gosto muito deles. Agora a gente vai falar sobre o Jean Garret, por sugestão do Jonathan. Eu estava pesquisando sobre o Jean Garret para o nosso programa e achei uma frase do Marcelo Iqueda, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, né? E ele vai dizer o seguinte: Garret encontrou a síntese de sua obra como autor cinematográfico, um cinema refinado estilisticamente, com um direto diálogo com o público. E eu gosto, é uma coisa que ele, o Walter Hugo Cury, o Carlão, eles vão fazer aquilo que o Scorsese, isso agora estou citando o Marcelo Miller, que gosta muito de falar sobre isso, que o Scorsese usa o termo contrabando, né, no sentido de que esses diretores, eles vão colocar, né, as cenas eróticas, mas para conversar sobre outros assuntos, para experimentar o estilo, para fazer experiências cinematográficas muito, muito interessantes. Eu tinha visto pouca coisa do Jean Garret, eu acho que eu vi só o Fotógrafo, que a gente vai discutir mais tarde, e o Amadas e Violentadas, que eu lembro que na época eu gostei bastante, né? Eu lembro que... E uma coisa também, vou citar de novo o Marcelo Miller, que, aliás, vou citar ele mais tarde também, quando ele for falar do Fotógrafo, mas
o Marcelo Miller, ele vai brincar dizendo que os filmes da chamada pornô chanchada não eram pornô e na maioria das vezes nem eram chanchadas, né? E o Amadas e Violentadas mostra, né? É um filme meio policial, um suspense sobre um serial killer que mata mulheres. Mas eu gostaria de saber de você, Jonathan, além de como surgiu a sua relação, por que você resolveu escolher justamente o Jean Garret pra gente comentar, pra gente fazer esse episódio hoje? Bom, meu primeiro contato assim, com o Jean Garret foi há uns 3-4 anos atrás, quando eu assisti. O primeiro filme que eu vi dele foi A Mulher que Inventou o Amor, que é provavelmente, acho que o filme mais famoso dele, assim. E eu lembro que na época eu tava sendo um filme bastante comentado, assim, nessa bolha cinéfila, assim, que eu acompanho, assim. E eu decidi assistir ao filme, e eu lembro que a minha experiência foi meio, assim, dividida, assim, porque ao mesmo tempo que eu senti meio deslocado, assim, mas ao mesmo tempo eu senti curiosidade em ver mais coisas dele, né? Ele, porém, só esse ano que eu decidi, no começo do ano ali, fazer uma maratona do Jean Garret, e eu assisti a vários filmes dele, e eu não tinha com uma pornô chanchada, e o Jean Garret foi minha porta de entrada, assim. Então, muito das coisas que eu pensava que era a pornô chanchada, eu pensava que eram filmes, assim, justamente com essas cenas de sexo explícito, ou que, sabe, que não tinham um certo sentido, assim, por trás, assim, das imagens, mas quando eu parei para ver, são filmes muito bem estruturados, e o próprio Amadas e Violentadas, que foi o filme pelo qual eu também comecei a minha maratona, logo de cara fiquei impactado, assim, porque é um filme de gênero praticamente, né? Realmente esse suspense policial de um cara que tá enfim, de um serial killer, né? Que ele é um escritor e ele escreve as histórias dele baseadas nos crimes que ele comete, né? Eu até cheguei a comentar sobre esse filme em alguns dos episódios que a gente fez há um tempo atrás, eu não vou lembrar agora qual, e depois eu assisti outros filmes dele, né? Eu assisti esse, o Possuídos pelo Pecado, que a gente vai comentar hoje, eu assisti o Excitação, que é praticamente um terror erótico, né? É bem interessante isso, e eu decidi escolher o Garret por como esse diretor me pegou, assim. Foi um diretor que de forma assim, desenfreada, eu comecei a ver quase tudo dele, tanto que O Fotógrafo, que é um filme que a gente vai comentar hoje, tinha sido um dos poucos filmes que eu ainda não tinha visto, e eu gostei muito, assim, depois que eu na época que eu estava fazendo essa maratona, eu fui atrás de parcerias que ele fez, então eu vi que ele trabalhou muito com o Odi Fraga, que escreve e muitos filmes dele, que também é outro diretor bastante famoso da pornô chanchada. Eu fui atrás dos filmes do David Cardoso, que é o ator, que é um dos atores principais do Garret e também diretor. Então eu me encantei, assim, pelo cinema do Garret de uma forma que eu, sabe, fazia muito tempo que um diretor não me pegava, assim, de eu querer maratonar os filmes dele e tudo mais. Então é por isso que eu escolhi o Garret, assim, foi uma surpresa que eu tive esse ano, apesar de ser um diretor que eu já conhecia, foi uma surpresa, assim, porque eu me mergulhei de fato na obra dele, assim. Mais alguma coisa? Não, é isso. Então, vamos para os filmes? Vamos. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Jean Garret. Então, o Jonathan escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não assistira, e eu escolhi um filme dentro desse tema, ao qual o Jonathan ainda não havia assistido. Ou seja, eram dois filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Ô, Jonathan, qual foi o filme que você escolheu para mim? Possuídas pelo Pecado, de 1976. A gente vai conversar sobre o Possuídas pelo Pecado, mas antes, o pessoal do Bolchecine tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine.
Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. O filme foi escrito pelo Jean Garret em parceria com Odi Fraga. Estrelam um filme Davi Cardoso, Benjamin Catan, Helena Ramos e Nicole Puzzi. Ao chegar na terceira idade e perceber não poderá mais ter os filhos que sempre quis, Leme, Benjamin Catan, decide abandonar seu casamento com Raquel, Meire Vieira, para entregar-se a amores passageiros com suas secretárias e ao vício em álcool. Raquel, então, se envolve com seu motorista e logo todos os membros da família acabam presos em uma grande teia de mentiras. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Esse filme já pega você logo na abertura, né? Eu achei a abertura desse filme, né, aquele plano sequência. O filme começa com um plano sequência em câmera subjetiva de alguém seguindo um cara, né, numa festa, e todo mundo de cueca e de roupas de baixo, essas coisas assim e tal. E aí no final a gente acaba vendo, né, que é o Benjamin Catan, que é esse Leme, né, e esse filme acaba mostrando, né, como é engraçado que a gente costuma ver filmes mostrando como uma pessoa tá bem e aí ela vai caindo, vai decaindo. Esse daí é o contrário, né? Esse daí ele já começa muito mal, né? Ele já começa, né, enchendo a cara, muito bêbado. Ele fica praticamente o tempo todo, né, do filme bêbado. E isso daí me chama a atenção de como, naquela época, o alcoolismo era um assunto, um tema de vários filmes, né? Eu mencionei no começo do mês aquele filme Bar Esperança, que também, né, justamente o alcoolismo do personagem do Carvana é o estopim para a crise dele com a mulher dele, que é a personagem da Marília Pêra. Você tem um outro filme também que eu acho que se chama Muito Prazer. Você viu esse filme? Não tô lembrado, pelo menos. Esse filme, ele virou meme, que o pessoal da Galãs Feios, toda a quarta-feira, às 4 horas da tarde, eles falam que é semana praticamente encerrada, por conta de uma frase que tem nesse filme. Chibira, gelo, rápido. Ah, não, é essa não, poxa. Pedindo gelo às 4 horas da tarde. Ué, o que tem? O que é que te preocupa? São 4 horas da tarde de uma quarta-feira, não é? Semana praticamente encerrada. Ah, sim, eu já vi essa frase. Agora naquela página Cinema Brasileiro Fora de Contexto. Que no Uhum. E nesse daí também, né? O personagem do Otávio Augusto, ele vai... A crise começa justamente porque ele não consegue controlar o consumo dele de álcool. E eu não sei, eu achei que isso daí talvez seja um tema, né? O alcoolismo seja um assunto que foi tema de vários filmes, né? Mas a degradação não é só dele, não é só do Leme, né? Você lembra também que tem a outra personagem, a Anitta? Anitta, né? Que também, que o Leme, ele a torna alcoólatra, né? E ela é como se fosse viciada em, sei lá, crack, sabe? De tão fissurada que ela tá, né? E ele humilha ela, né? Falando assim, beija meus sapatos, né? E ela vai e beija, faz o striptease, ela vai e faz, sabe? Tipo, tudo porque... E aí tem uma hora, a cena mais degradante é justamente uma cena em que ele, depois de humilhar ela, pega a garrafa de uísque e joga no chiqueiro. E ela vai lá, junto com os porcos, bebendo. É um troço meio revoltante, né? Um troço meio que angustiante, né? Essa situação que ela tá, né? E não à toa que ela vai acabar se aliando justamente com a Raquel, né?
ela mesma. Tanto que ela até, quando ela vai se aliar a Raquel, ela até fala, pra mim se aliar com você tem que se rebaixar a meu nível. E pede pra ela ficar bêbada Exato. com ela. Exato. Participando também do elenco também, né? Na verdade, esse filme, ele foi, acho que a terceira participação junto com o Davi Cardoso, né? Jean Garret, ele fez... Possuídos pelo Pecado, o Amadas e Violentadas. O Amadas e Violentadas foi o segundo. Ele fez Ilha do Desejo, aí depois fez Amadas e Violentadas, e depois ele fez o Possuídas pelo Pecado. Foram esses 3 filmes, eu acho, de 75 para 76, né? Eles fizeram 3 filmes em 2 anos, né? Nessa parceria, né? Porque o Davi Cardoso também é o produtor do filme, né? Se eu não muito me engano. E tem uma personagem que eu achei curioso, né? Que é a personagem da Dora, filha da Isaura, né? A filha da empregada, né? Que é a Nicole Puzzi. E tem uma cena que ela tá na piscina. E como eu já falei aqui, né? Participei de um episódio lá com o pessoal do Cultura Pop a Rigor, em que a gente discutiu o Que Horas Ela Volta. E no Que Horas Ela Volta, o fato da filha da empregada entrar na piscina causou todo um rebuliço, né? Eu falei assim, gente, será que o Leme vai achar ruim, né? Que a Dora resolveu entrar na piscina, vai falar que teve um rato na piscina. Você chegou a ver esse filme, né? Que Horas Ela Volta? Né? Então, eu lembrei da Jennifer, né? A filha da personagem da Regina Casé, né? Filha da Val, né? E achei graça, achei graça de a Dora não ter problema de entrar na piscina. E também, depois eu fui dar uma olhada no... Eu descobri que a Nicole Puzzi é muito ativa no Twitter. Caraca, você não sabia. Ela é muito ativa no Twitter. E ela é bem politizada, né? Ela tá discutindo agora a PL do aborto, né? Melhor dizendo, a PL do estupro, né? Ela tá participando dessa manifestação, desse grupo de pessoas para tentar barrar esse retrocesso, né? Sim. Eu fiquei muito surpreso, muito positivamente surpreso com os tweets dela. Vou até seguir ela aqui. Tá. Uma outra coisa também é que, assim, o filme é todo mundo querendo passar a perna no Leme, né? Você tem as 2 strippers, né, que ele transforma em secretária, que aí ele banca, mas aí você tem a Raquel, que é a esposa dele, que quer, na verdade, tem um plano, e eu até achei interessante, né, que o plano não é levado a cabo, né? Ela tem um plano de matar o marido para ficar com a herança, né? E aí ela se envolve com o Davi Cardoso, que é o motorista, né, o André, para tentar matar o Leme, né? Mas o Davi Cardoso acaba não conseguindo. E no momento em que ele descobre que a Raquel tá passando a perna nele também, porque ela tá indo para a Europa para se encontrar com o amante dela, né? Ele acaba desenvolvendo um outro plano envolvendo a Dora. E aí eu não sei, eu fico pensando do título, né? Por que do título, né? De Possuídas pelo Pecado, se o personagem, o pivô da história é justamente o Davi Cardoso, né? O André. E é uma coisa interessante também, vendo a relação do Leme com o André, que justamente a única pessoa que ele não trata mal, a única pessoa que o Leme não trata mal é o André, né? O André, ele confia, ele fala várias vezes, né? Como, não, você falando isso, eu confio. Se você está dizendo, eu acredito em você. Você é a única pessoa em quem eu acredito. É quase assim, tipo, como se falasse, não, você é homem, eu confio, mulher, eu não confio, né? E você tem a Isaura, que é a empregada, que eu acho que eles nem dividem
a cena, acho que só quando acontece o golpe do André que ela acaba dividindo a cena com o Leme, né? Mas eu não sei, eu gostei, o Jonathan. Eu já falei muito também. Bom, eu gostei bastante, assim, do filme. Acho que uma das coisas que eu mais gosto, assim, é como o Django Redd, de certa forma, expõe uma certa hipocrisia da burguesia, né? Porque, tipo, aos olhos, pelo menos, da sociedade, o Leme é uma pessoa, tipo, bem-sucedida, né? Ele tem a empresa dele, ele é rico e tudo mais, mas por trás dos panos ele é completamente desestabilizado, assim. Tanto que ele bebe, tem se não me engano, tem uma frase que é assim no filme. Ela bebe porque mereceu. E eu bebo porque não mereci. E tanto que esse é o motivo também pelo qual a Raquel decide romper laços com ele, né? Por conta do álcool. Então, o filme ele explora essa marginalidade assim dessa burguesia, porque o Leme acha que por ele ter dinheiro ele pode fazer o que ele quiser, mas justamente ele não pode ter aquilo que ele quer ter, que é o filho, né? Ele fala isso várias vezes, né? Que o dinheiro não deu para ele um filho. Né? Quando eu tinha sua idade, eu pensava muito no futuro. Todos nós pensamos. E o que pensa você do seu? Ser independente financeiramente, como todo mundo deseja. Está errado, meu rapaz. Para fazer fortuna, você precisa antes de um bom motivo. Tem algum? Tenho sim. O poder. Mandar e não ser mandado. Exatamente como o senhor. Continua errado, meu rapaz. Antes de tudo, você precisa ter um filho. Depois, deve conquistar o mundo para ele. Lembre-se disso. Conquiste o mundo para seu filho. Ou tenha um filho e conquistará o mundo. O senhor conquistou o mundo e não tem um filho. Enganou-se. Conquistei tudo para meu filho, mas ele me foi negado. Ainda hoje eu penso que se tivesse um filho meu, mesmo que a mãe fosse uma vagabunda igual a Jussara e a Anitta, eu seria outro homem. Seria feliz. O senhor trocaria tudo o que tem por um filho? Tem uma cena interessante daquele pintor, né? Tem um personagem, ele é um pintor. Ele surge assim do nada e o Leme tipo, aceita ele na casa dele para viver ali, né? Ele, tipo, como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Um estranho na casa dele, porque o Leme, inclusive, é interessante que o Leme ele é tipo, ele aprecia a arte, né? Tipo, a personagem da Jussara, tem uma hora que o Leme é viciado em Tchaikovsky. E a Jussara coloca uma música lá que, enfim, que eu não reconheço agora, e o Leme fala, né, que... Não, ele fala, na verdade, da Anitta, né, que até o ser, enfim, falando da Anitta, né, que até a pessoa mais, enfim, ignorante, burra, não sei exatamente a forma como a palavra que ele usa, né, um dia iria conseguir ver a genialidade do Tchaikovsky, né. Você e suas músicas horrorosas deixam qualquer um louco. Você acaba gostando. Por maior que seja a sua burrice, e eu reconheço que ela é enorme, um dia você acabará sendo vencida por Tchaikovsky. Então, eu acho o Lene um personagem bastante peculiar, assim, porque o filme ele começa nessa loucura, nessa festa, né, mostrando como enfim, mesmo ele estando rodeado de pessoas, ele está completamente sozinho, né? Enfim, todas as pessoas que estão ao redor dele estão ali por interesse. Até a personagem da Vida Maior, tem uma hora que ela está com o pintor, ela até fala, né, que ela decidiu enfim, ela decidiu seguir uma vida de mau caráter, porém a vida que está dando para ela, enfim, tudo que ela quer, né? Então o filme ele dialoga bem com essa ideia de oportunismo, né? Acho que talvez até daí venha o título, né? Possuídas pelo pecado, né? Porque, enfim, elas estão de certa forma possuídas ali por essa ideia de interesses, de
sabe, de imoralidade, elas não ligam se elas estão fazendo certo ou errado. E tanto que todas elas desprezam o Leme. A personagem da Nika fala, né, que um dia ela vai matar o Leme, que ela odeia ele. Ela fala na cara dele, né, que ela odeia ele, e ele não tá nem aí, na verdade, né. Então eu gostei bastante, assim, dessa ideia, tanto o final do filme, né, enfim, com as garrafas com aquelas garrafas vazias, né, mostrando como ele enfim, ele tá fadado a essa vida, né, ao fracasso dessa vida, e o que resta para ele é só essas garrafas vazias e mais ninguém, né. E eu achei bastante interessante, assim, eu gostei bastante do filme. Achei, apesar do personagem do Benjamin Catan ser essa pessoa bastante errada, né, tanto que aquela cena do chiqueiro, o dá vários cortes, né, entre a risada maligna ali do personagem do Leme com os porcos, né, fazendo esse contraponto, né. Enfim, eu gostei bastante do filme, assim. Você lembrou do Tchaikovsky, e aí eu lembro que no próximo filme, né, vai ser Schumann, né, então, assim, música clássica aparece nesses filmes, né, são representados nesses filmes. Assim como o arquétipo do artista que quer produzir alguma coisa, mas acaba tendo que se contentar em coisas que são, nas palavras da personagem da Aldine Miller no Fotógrafo, né, com valor sociológico zero, né? Fora que essas fotos capciosas têm um valor sociologicamente nulo. Você tem o artista, né? O artista, que justamente quem faz o artista é o Agnaldo Raiol, né? E ele é um pintor, um desenhista, né? Ele trabalha num cabaré fazendo caricatura das pessoas. Aí o Leme, né? O personagem do Benjamin Catan, gosta dele, aí chama ele para ficar lá na casa dele, para ele pintar um nu lá justamente da Anitta. E aí, uma hora que o Leme tá puto com alguma coisa, né? O cara vai mostrar o quadro, o trabalho que ele fez, e aí o Leme fala assim, tá uma merda, e joga na piscina. E aí ele tem o brio dele e fala assim, não, ele tá me bancando, mas tem coisas que eu não aceito, e ele vai embora. É engraçado que ele espera até a cena da festa, né? Eu até achei engraçado quando eu vi que, assim, essa cena em que o Leme insulta ele é mais ou menos a parte da manhã. Só que aí corta para uma cena à noite, né, na festa lá que o Leme tá dando lá pros amigos, e aí o artista, não, o Agnaldo Raiol, sai, acho que é Marcelo o nome dele, vai embora puto. Eu falei assim, mas peraí, ele esperou começar a festa pra ir embora, sabe? Ele teve um dia inteiro pra sair, só vou sair agora. Mas eu acho que esses dois pontos, tanto a música clássica quanto a questão do artista que tá vendendo o seu trabalho, fazendo coisas que ele realmente não sente que é relevante, são duas coisas que ligam os dois filmes. Sim. Tá satisfeito? Sim, tô satisfeito. Então... Vamos para o próximo filme. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Fotógrafo, de 1980. Mas antes, o pessoal do Cultura Pop Rigor tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito por Inácio Araújo e Jean Garret. Atuam no filme Roberto Miranda, Aldine Miller e Patrícia Scalvi. Sinopse. Denis, fotógrafo famoso das revistas eróticas, apaixona-se por Lenina, estudante de sociologia e sua vizinha. Ele a espiona pela janela e tenta se aproximar, mas Lenina se mostra arredia. Patrícia, sua produtora, está apaixonada por ele, mas Denis a ignora.
A modelo Cristina arregaça Leila, que paga para ser fotografada nua no cenário de um bordel, e a cobiçada Bruna, que seduz seu partner homossexual. São mulheres com quem Dennis tem rápidos relacionamentos amorosos. Leninha, que vem aprender fotografia em sua casa, revela-se em jargão sociólogo o sistema capitalista que o reprime. Tendo dormir juntos após um bucólico namoro através de poemas e fotografias. Mas Dennis fica impotente, chateado, quer reter Patrícia, que está disposta a não mais trabalhar com ele. Consegue convencê-la, executam um plano fotográfico em conjunto e relacionam-se sexualmente. Patrícia o abandona a seguir, acusando-o de ser apenas um homem comum e egocêntrico. Dennis, triste, volta a espionar Leninha pela janela, agora acompanhada de seu namorado. Não, curioso que essa sinopse basicamente contou o filme inteiro. Mas enfim, a sinopse vem do filme. Esse filme tinha sido um dos poucos filmes do Garret ao qual eu ainda não havia assistido, né? E é curioso que eu particularmente demorei assim um pouco para entrar no filme, sabe? Diferente dos outros filmes do Garret, assim. Mas eu gostei muito desse aspecto voyeurista que ele conta a história, né? De início, assim, eu pensei que seria algo, né, mais algo semelhante ao que seria o dublê de corpo e tudo mais, mas ele parte dessa premissa do Dennis como uma figura, enfim, meio que até de certa forma autoritária, assim, né? O filme todo se passa na casa do Dennis. E ele sempre é a figura central ali, né? Tipo, tanto de enquadramento, que é onde ele tira as fotos, quanto as ordens que ele dá para as mulheres, né? Ele simplesmente só falar, tira a roupa, posa de tal forma, enfim, faz tal pose, e elas obedecem a ele, né? E é curioso que ele ficar cheio de preconceitos, né? Ele ficar meio machista, meio não, completamente machista, né? De dominante, assim. Mas quando ele se apaixona pela Leninha e ele vai tentar ter um contato com ela corta ele por completo, assim, né? No sentido de que ela escancara na cara dele como ele só mais um objeto do sistema, né? Que ele é explorado tanto pelo patrão, né? Pela pessoa para quem ele trabalha, né? Que deve ser o dono das revistas, quanto pelas próprias modelos, né? Que usam ele apenas como uma escada para um sucesso, né? Então ela fala, né, que ele é duplamente explorado. A diferença, meu caro, é que você é explorado 2 vezes. O patrão que tira a mais-valia e as mulheres que te usam de escada para atingir um falso estrelato. É a dupla alienação. E é interessante como a personagem da Patrícia, que tenta, de certa forma... O Dennis, ele é completamente obcecado, né? É um filme também muito sobre obsessões, né? Tanto pela vizinha, ele é obcecado pela vizinha, quanto pela arte dele, né? Fotografar, né? Meio que o filme dá a entender que essa é a única coisa que ele sabe fazer, então ele faz isso até que de forma muito bem, né? Ele sabe como dirigir as modelos para as fotos, ele tem uma noção grande do que ele está fazendo, né? E a Patrícia muitas vezes questiona ele, por que você não tirou a foto de tal formato, que é o que a nossa revista quer que você faça. Ele simplesmente não está nem aí, né? Tipo, ele bate as fotos conforme a arte dele e tudo mais, né? E eu até estava lendo alguns comentários sobre o filme, e alguns comentários traziam essa reflexão sobre como esse filme pode ser, de certa forma, um filme biográfico do próprio Garret, né? Que foi fotógrafo, que trabalhou como fotógrafo. Então, é um filme assim, sobre obsessões, né? Da mesma forma que o filme anterior vai tratar dessa burguesia hipócrita e completamente falsa, no sentido de uma falsa felicidade e tudo mais. Aqui vai acontecer a mesma coisa com o Dennis, né? Que enfim, ele acaba completamente sozinho, tem a mulher que ele ama, enfim, e preso às suas obsessões, né? E, enfim, eu gostei bastante do filme, apesar do filme ter demorado um pouco para entrar no filme, né? Ele ainda assim me agradou bastante, assim. Gostei bastante.
Eu falei da abertura do Possuídas pelo Pecado, mas a abertura desse filme também é muito interessante, né? Não na parte dos créditos que mostram os atores, mas a parte dos créditos que mostra o pessoal da equipe. Não sei se você reparou, mas se você der uma olhada na hora da equipe, começando pelo argumento, você vai ver que quem tá lá na cena, assim, tipo, argumento e roteiro, né? O Jean Garret e o Inácio Araújo. E tem o Inácio Araújo e o Jean Garret de costas. Sim. E vai, assim, ao longo dos créditos, mostrando a equipe, vai aparecendo assim, o diretor de fotografia, né? Aí mostra lá o diretor de fotografia trabalhando, o cenário e adereço, mostra o pessoal do cenário e adereço trabalhando, né? Aí na hora que mostra o produtor, aí mostra o talão de cheque. Eu achei sensacional. Eu escolhi esse filme para você justamente porque eu tinha visto só 2 filmes dele, né? Que era o Amadas e Violentadas e esse filme foi justamente o filme que você não viu, né? E aí eu vou te dizer que as suas expectativas também eram as minhas, assim, eu tava achando que ia ser alguma coisa mais de suspense, né? E aí acabou uma coisa mais melodrama, né? Mas eu acho que seria, assim, tipo uma comédia romântica sem comédia, né? Porque, assim, tem os elementos da comédia romântica, né? O cara que encontra a garota, aí a garota larga ele, né? E quem faz o objeto de desejo dele é o Gene Miller, que, como eu falei mais cedo que eu ia falar do Marcelo, Marcelo conta que quando ele era mais novo, quando ele era criança, ele falava pros amigos que ela era prima dele. Ele falava assim, sou primo da Eugene Miller. Mas não era, não. Ele só falava isso pra ficar tirando onda com os amigos. E o ator principal desse filme é o Roberto Miranda, né? Roberto Miranda fez vários filmes com o Carlos Reichenbach, né? Eu lembro que em 2020, quando eu estava me preparando para fazer o episódio do Carlão, a Thaís Vieira, é uma amiga muito querida, ela recomendou os filmes do Carlão. E aí eu fui ver vários filmes do Carlão, né? E aí eu escrevi no Twitter, né? Que na época estavam querendo. Você sabe como é que são as coisas no Twitter, né? A pessoa sempre quer botar regra em tudo, né? E aí o pessoal tava querendo, na época, tava botando regra de que não, sexo só é válido se acontecer isso e aquilo, né? E aí eu brinquei, né, falando assim, sei que o meme é do final da semana passada, logo é velho, mas do que eu aprendi vendo os filmes do Carlão, sexo só é válido se Roberto Miranda estiver presente. Porque, assim, todas as mulheres do mundo querem dar pra ele, né? Eu não sei. Eu acho que eu devia começar a me apresentar como parente do Roberto Miranda, que eu talvez teria mais sorte na conquista. Eu não sou primo do Roberto Miranda. É interessante que esse filme fala muito de objetificação feminina, né? E é mais até, né? Assim, tipo, fala muito dessa relação, né, sujeito-objeto, né? Você está objetificando a pessoa, mas também, em certos aspectos, a objetificação também acontece quando o Dennis, né? Quando o personagem do Roberto Miranda, ele começa a especular sobre a personagem da Eugene Miller, né? Elaborando, né? Pensando nos diálogos que ele faria com ela, falando assim, não, você estuda o quê? Estudo psicologia. Na USP? Não, na PUC. Não sei o quê. Tá. E aí quando ele vai ver, é totalmente o oposto daquilo que ele estava pensando, né? Isso, ele não estava aberto para uma relação sujeito-sujeito, nem com a própria Patrícia, eu acho. Por isso que ela vai falar aquilo dele, né? E eu acho que uma coisa que despertou o interesse dele para ela foi justamente numa determinada cena em que ele estava sem saco de dirigir as modelos e pede para ela dirigir, né? E aí ela vai dando ordens e aí ele vai ficando
sabe? Vai se divertindo, vai gostando daquilo, né? Ela dando as ordens para as mulheres, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção. Esse aspecto da personagem, do personagem do Dennis, ele, porque ao mesmo tempo que ele é essa figura de autoridade ali no que dá as ordens, ele também é de certa forma tipo um objeto daquele mundo, né? Tanto do patrão dele, da Patrícia, da Lenin, enfim, de todo mundo, né? Acho que eu gostei bastante disso, porque o Jean Garret expõe esse personagem que é um retrato, né, enfim, da época, assim, daquele homem, sabe, o cara machão e tudo mais, assim, mas ele é só uma peça, uma engrenagem no meio daquilo tudo, sabe? Nossa, eu gostei, assim, gostei de como o filme ele vai abordando isso, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele usa ele faz essa crítica, ele também usa o sexo, né? Comparando com outros filmes do Garret, esse filme ele é bem mais explícito, né? Sim. Acho que talvez esse seja o filme mais... eu não lembro de muita coisa do A Mulher que Inventou o Amor, assim. Mas esse filme, particularmente, comparado com os outros filmes que eu vi dele esse ano, na minha maratona, esse filme é o mais explícito dele, assim, nesse sentido. E até que faz sentido, né? Porque o personagem do Dennis, ele acaba se relacionando com as personagens, né? Tanto que, às vezes, a relação, a forma como ele dirige, isso falando do personagem Dennis, né? A forma como ele dirige os ensaios tem um tom completamente sexual, né? Aquela cena da personagem, eu sei o nome dela agora, paga para ele, paga pelos ensaios, né? Ela começa a falar, me bate, não sei o quê, enquanto ele tá fotografando ela, né? Dando um duplo sentido, como se eles estivessem numa cena de sexo. Então, eu gosto bastante. O Garret faz esse contraponto, né? Ele usa do sexo de forma bem explícita para evocar essa crítica, enfim, e tudo mais, né? Tá satisfeito? Sim, tô satisfeito. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Jonathan, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Bom, durante a minha participação aqui esse mês, eu sempre recomendei filmes brasileiros, né? Mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, vou recomendar um filme japonês, que é o filme Creep, do Kiyoshi Kurosawa. E foi um filme que eu vi esse ano, eu vi recentemente, e me impactou, assim, completamente, assim, eu fiquei completamente obcecado por esse filme. Ele é um suspense policial, ele conta a história de um detetive que tem um trauma com o caso que ele é um detetive, ele tem um trauma com o caso que ele está resolvendo e ele decide se aposentar, né, por conta desse trauma e vai virar professor, enfim, numa universidade, professor policial numa universidade, né? E ele acaba se mudando, ele e a esposa dele, para uma nova vizinhança. E ele tem um vizinho, assim, suspeito, assim, meio esquisito, assim, ele tem umas atitudes meio estranhas e acaba causando curiosidade desse casal, né? Enquanto ele trabalha junto com outro amigo dele num caso de assassinato aí que não foi resolvido há uns anos atrás. E é um filme bastante... Ele tem aquele clima do Kurosawa, das coisas acontecendo aos poucos, causa um impacto muito grande. Tem uma cena, eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena no final desse filme que é só um gesto que um personagem faz, assim, é só o personagem levantando a mão, assim, e aquilo me causou um embrulho, assim, tão grande, assim, que eu tive que pausar o filme, assim, e eu gosto bastante
bastante do Kurosawa. Eu até comentei sobre ele num dos episódios passados. Eu acho ele um diretor fenomenal, assim, pra mim ele é um dos melhores diretores em atividade. E esse filme está disponível no catálogo da Filmica. É um filme muito bom mesmo. Você tinha indicado o Crimes Obscuros? Sim, eu indiquei ele novamente, porque Kurosawa é um diretor que eu acabei repetindo o diretor, apesar de ser filme diferente, porque o Kurosawa é um diretor que eu sou completamente apaixonado, assim, acho que o pessoal deveria assistir muito mais coisas dele, assim, é um filme muito bom. Um diretor, na verdade, muito bom, assim. Você tem algum meio de contato? Bom, atualmente eu estou ativo no Twitter, @hanekawaifu. Eu sempre estou comentando sobre filmes lá. Recentemente eu também comecei a postar algumas coisas no Drive, de uns filmes que eu acho meio difícil de encontrar, assim. Por exemplo, essa semana eu postei um filme do Preminger lá, que é meio chatinho de achar, assim, eu acabei postando, o pessoal assistir. Tem agora no Dia do Cinema Nacional, que foi agora, dia 19, eu publiquei um livro sobre o Carlão. Enfim, eu tô sempre postando as coisas lá, contando, enfim, @hanekawaifu, e é onde eu tô mais ativo, assim, atualmente. Eu agradeço muito a participação do Jonathan e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Criciúma, eu sou o Jonathan. E este foi o podcast Ponto Cego.